pensa que a Rede Globo chegou no nível máximo de hipocrisia, de desinformação, de militância e de besteiras, a gente vê que estava completamente equivocado. A Rede Globo hoje, na minha interpretação, para não associar a melhora nos indicadores de violência, na queda que teve de homicídios, estando na melhor taxa dos últimos anos, para não associar ao Bolsonaro e até mesmo a política de armamento dos cidadãos de bem, a Globo justificou essa melhoria nos indicadores, pasmem, senhores, a profissionalização dos criminosos. Eles passaram a ter uma nova abordagem, passaram a ser mais discretos no seu ato de roubar, de executar um crime. Eu vou mostrar aqui para vocês um trecho de uma reportagem da Globo e depois eu vou ler no G1 a reportagem do G1 que provavelmente gerou esse vídeo aqui na Globo. E aí vocês vão ver o escárnio total que esse pessoal tenta criar e inventar para não associar nada de bom que acontece no Brasil ao governo Bolsonaro. Essa é a impressão que eu fico. E aí vem os malabarismos retóricos e intelectuais, achando que a gente é um bando de pessoas desprovidas de cérebro, né? Deixa eu dar um play aqui, vamos começar pela reportagem aqui na Globo. Se eu não me engano, foi num programa da Fátima Bernardes, tá? Dados do Monitor da Violência. É um projeto exclusivo aqui do G1 que acompanha os números de mortes violentas em todos os estados do Brasil. Ele mostra que em 2021 foram registrados 41.069 assassinatos em todo o país. É um número ainda alto, mas 7% menor na comparação com 2020. Foi também o menor número de homicídios contabilizados desde 2007, o ano em que esses dados começaram a ser monitorados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que é parceiro do G1 nesse projeto. É importante destacar, Fátima, que segundo o próprio Fórum de Segurança, muito dessa redução dos homicídios vem de mudanças dentro da própria criminalidade. Grupos de traficantes de drogas se expandiram, se tornaram mais profissionais e passaram a adotar uma estratégia de menos mortes. Olha, então a bandidagem se tornou mais profissional, hein? Daqui a pouco a imprensa vai estar falando que é profissão, que tem que ter carteira assinada, etc. Agora eu vou repercutir com vocês essa reportagem aqui do G1, que fala sobre a mesma coisa, mas aí traz alguns detalhes a mais. Os homicídios retomaram uma trajetória de queda no Brasil em 2021 e alcançaram o menor patamar desde 2007, ano em que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública passou a coletar os dados. Foram 41 mil mortes no ano passado, segundo o Índice Nacional de Homicídios criado pelo G1, com base em dados oficiais dos 26 estados e do Distrito Federal. Segundo especialistas desse fórum, né, que é uma organização sem fins lucrativos, então toda vez que eu vejo essa palavrinha sem fins lucrativos, eu penso que a chance de ser dominada pela esquerda é gigantesca, e pelo Núcleo de Estudos da Violência da USP, que também deve ser dominado por esquerdistas. Para vir com esse tipo de besteira, de conclusão, tem que ter muito mais esquerdista do que qualquer outra coisa para chegar a certas conclusões. Mas seguindo aqui. Então, segundo esses especialistas, essa redução, que começou em 2028 e foi interrompida em 2020, ocorre de forma diferente de acordo com o Estado e é motivada por um conjunto de fatores. Então, vamos para esse conjunto de fatores. Profissionalização do mercado de drogas brasileiro. Então, pessoal, esse aqui é o mais gritante de todos. Mercados criminosos equilibrados, com competidores que aprenderam a conviver entre si ou que descobriram formas de regulamentar a relação entre eles, tendem a reduzir o total de conflitos fatais. A existência de regras e a criação de uma ampla rede de parceiros que se expandiu com os contatos com criminosos de outros estados. Do jeito que vão falando, parceiros, dá a impressão que é uma empresa, né? Vocês ficam com a sensação que eles estão passando um pano. Meu Deus. A existência de regras e a criação de uma ampla rede de parceiros que se expandiu com os contatos com criminosos de outros estados feitos nos presídios federais ajudaram, por exemplo, o PCC a se tornar um importante distribuidor de drogas e de armas para quadrilhas de outros estados, transformando o mercado de drogas brasileiro, que passou a replicar o modelo criminoso paulista, se organizando a partir de presídios estaduais, diz Bruno Paes Manso, desse núcleo de estudos da USP. Então, percebam vocês, pela primeira vez, desde do fim do regime militar, a gente teve um presidente que de fato defende o cidadão de bem,
se preocupa com o cidadão de bem e que é o rigor da lei contra os foras da lei. Pela primeira vez, que eu me recorde. Nesse nível, primeira vez. Mas isso, pelo visto, não significou absolutamente nada. O fato do Bolsonaro tirar dos criminosos a certeza de que todo cidadão de bem está desarmado, segundo esses estudos, também não teve relevância nenhuma. E mais no final da matéria, vocês vão ver, eles vão falar que isso realmente não interferiu em nada. Que é para não associar a melhoria desse indicador ao Bolsonaro, obviamente. Outra coisa que eles falam, maior controle e influência dos governos sobre criminosos. E aí, claro, o governo federal totalmente esquecido. O que eles falam? O próprio modelo de negócio criado por esses grupos tornou as lideranças das diversas gangues prisionais mais vulneráveis e sujeitas às pressões dos governos. Como parte delas estava presa, suas ordens dadas dentro do sistema penitenciário para os territórios estavam sendo mais vigiadas e acompanhadas pelas autoridades. Os governos e sistemas de justiça estaduais vinham acumulando e trocando informações que permitiram agir para reduzir os conflitos e punir as lideranças mais truculentas das prisões, de dentro das prisões, que foram levadas a exercer um comando mais diplomático, racional e lucrativo. De novo, essa imagem, essa impressão de que é uma... Eles são tão organizados, estão tão pacíficos que é tipo uma empresa, né? Com processos, com regras, assim, uma coisa escandalosa. É claro que eu não vou negar aqui que tem a questão dos governos estaduais, mas em momento nenhum da reportagem eles trazem medidas do governo, o posicionamento do governo federal que mudou, acabou a bandidolatria, né? De novo, né? O cidadão de bem podendo se armar para se proteger. Em nenhum momento isso diminuiu. Aí aqui no fim da reportagem é imensa, tá? Não vou ler tudo. Aqui no final fala o seguinte, que aí é para realmente falar, ó, o Bolsonaro tá fora disso. Os pesquisadores destacam que a queda no índice de homicídios pode acontecer mesmo com a maior introdução de armas no país por conta dos decretos e mudanças na legislação promovidas pelo governo federal. Então assim, agora tirou totalmente qualquer virtude ou qualquer participação do governo federal nessa queda dos indicadores. Então, e como que eles conseguem provar isso? Como que eles provam uma coisa dessa? Para mim é totalmente ideologizado isso aqui, de novo, como sempre. Como a esquerda teve a competência de criar diversos órgãos, ONGs, um monte de coisas, o famoso sem fins lucrativos, que vivem com seus especialistas dando vereditos, como a esquerda teve essa capacidade, essa inteligência de, digamos assim, aparelhar tudo, até a versão dos especialistas, a gente não consegue rebater, né? Mas assim como eles também não conseguem nos comprovar, nos convencer do que eles falam, como eles são maioria e a imprensa se baseia nesses especialistas, então muitas vezes essas narrativas viram verdades. A direita tem que começar também a criar essas ONGs, essas instituições sem fins lucrativos para ter os seus especialistas, para começar a dar uma equilibrada. Porque senão fica esse escárnio. O Bolsonaro nunca é culpado quando uma coisa boa acontece, né? Aquela culpa do bom sentido, a culpa do bem, digamos assim. Mas quando são coisas ruins, aí esses mesmos especialistas, o governo Bolsonaro. Então é difícil, pessoal. Não dá para levar a sério esse tipo de coisa. Sinceramente, desculpa, eu não consigo acreditar em nada, ou quase nada, do que esses especialistas selecionados a dedo pela esquerda tentam nos convencer. Eu, de fato, não caio nessa. Pessoal, comentem se vocês acham, concordam com a análise deles, não concordam, por quê? Se gostaram do vídeo, compartilhem, me sigam nas redes sociais, ativem as notificações e até o próximo vídeo.